Com muito prazer, nos encontramos em mais uma Escola do Amor Responde. Como vocês veem, continuamos por aqui. E a Bianca sempre participando conosco e daqui a pouco ajudando também os alunos e esclarecendo dúvidas, né, Bianca? Com certeza, Márcia e Dani. Você pode mandar a sua pergunta, como sempre, escoladoamorresponde.com, e nós estaremos dentro do possível ajudando a todos. Eu vou colocar uma matéria que fala a respeito do ciúme. Aliás, tem sido um grande problema dentro dos relacionamentos de hoje e esse vai ser o nosso assunto. Os primeiros registros do Banco de Dados de Casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o IPENHA, implantado em janeiro deste ano, apontam que 60% dos casos de agressão são motivados por ciúmes. A maior parte das mulheres vítimas de agressão tem entre 30 e 45 anos. A loucura do ciúme. Mais um crime passional em São Paulo foi notícia na mídia. O corpo da dançarina da banda Aviões do Forró, Ana Carolina Vieira, 30 anos, foi encontrado em seu apartamento na zona sul da cidade. A moça foi vítima dos ciúmes do namorado. Ouça o áudio em que ela relatou seu desespero. Eu não aguento mais o Anderson me ligando, cara. Ai, meu Deus. É uma tortura. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais pra quem pedir. Ai, meu Deus do céu. 2 dias após a morte, o namorado Anderson Rodrigues Leitão confessou o crime. A gente começou a discutir e aí eu, por fato de ter mais força, né, acabei que invertendo o negócio e montei em cima dela e estrangulei ela com as próprias mãos. E quando eu me dei por conta, ela já estava desfalecida, apagada. E aí eu não tinha mais o que fazer, eu tentei reanimar, bati o rosto e tal, mas ela já tinha apagado já. A minha intenção não era só tirar a vida dela, sabe? Eu não tinha intenção de matar ela. Mas aconteceu, e quando eu vi o que aconteceu, eu também não queria mais viver. Ele também disse que agiu por ciúme causado pelo amor. O ciúme costuma ser visto pela população em geral como uma prova de amor. Mas percebemos que o ciúme é na realidade uma distorção desse zelo, pois é um sentimento autocentrado, onde se tem medo de perder a exclusividade sobre a pessoa amada. O comportamento extremista e irracional pode ser causado por várias razões pessoais que geram a insegurança e precisam ser tratadas. Ciúmes. Como controlar este sentimento e não permitir que seja algo destrutivo? A verdade é que muita gente não sabe como lidar com o ciúme, muito menos como vencê-lo, e aí começa o grande problema de muitos relacionamentos nos dias atuais. E o que a pessoa pensa que é culpa do outro, o problema está nela mesmo. O problema vai muito além do que a gente pode ver. A outra pessoa está dando motivos, a outra pessoa não me passa confiança o suficiente, por isso eu ajo assim, por isso eu sinto isso. Não, você está errada. O problema está dentro do ciumento, é interno, é uma enfermidade profunda e que exige esforço, exige reconhecimento e determinação para se vencer. Eu costumo dizer o seguinte, o ciúme, ele é uma ameaça para a esposa que não tem sido uma boa esposa. O ciúme é uma ameaça para o marido que não tem sido um bom marido, porque a pessoa, quando ela tem consciência que ela está fazendo a parte dela e o papel dela, ela não tem por que trazer o ciúme, que na verdade é uma insegurança, né? Exato, Márcia, só que essa pessoa que é ciumenta, ela não consegue enxergar se ela, por mais que ela está sendo um bom marido, uma boa esposa, ela não consegue enxergar isso, sabe? É como você falou, é uma doença mesmo. Quem está de fora olha e pensa, poxa, como eu queria essa mulher como esposa, como eu queria esse homem como marido, mas ele mesmo não se vê dessa forma. Né? A pessoa não consegue enxergar quão valorosa ela é e ela sempre se diminui e essa insegurança faz ela achar que qualquer outra pessoa pode vir destruir a família ou o relacionamento dele ou dela. Quer dizer que a pessoa que é ciumenta, ela acha que é um amor que ela tem por a outra pessoa. Na cabeça dela
ela não está prejudicando a outra pelo ciúme que ela tem. Não, ela acha até que está cuidando, que está protegendo. É uma coisa meio animal, né? Que está protegendo o que é dela. Nós vamos falar sobre isso no andamento do programa. Eu quero colocar a pergunta da Raquel. Vamos ver. Tenho muita dificuldade de amar. Já me casei 2 vezes e não deu certo. Agora estou em outro relacionamento. Ele é muito legal, mas não consigo gostar dele. Ele já está percebendo isso. Quero ser feliz no amor, mas sou uma mulher frustrada. Ô Raquel, quando você faz essa colocação, tenho dificuldade de amar, já mostra o quanto que você tem um problema na sua alma. Quando uma pessoa sofre na vida sentimental, seja uma perda, seja relacionamentos que não deram certo, ela passa a ter um problema interior aceitando ou não. E ela então tem esse tipo de coisa, ela tem dificuldade de se relacionar com os outros, ela começa um relacionamento para mostrar que não está sozinha, mas no fundo ela não gosta daquela pessoa. E isso tudo é porque você não está bem consigo mesma e muito menos preparada para fazer alguém feliz. Você tem que atentar para uma coisa. Enquanto você não buscar libertar-se interiormente do seu passado, dos seus traumas, enquanto você não buscar cicatrizar essa ferida da sua alma, vai ser assim. Eu não sei a sua idade, mas dali a pouco você está com 40, 50, 60, 70 anos e você nunca conseguiu se casar, nunca conseguiu realizar o seu sonho, nunca conseguiu formar uma família. Sabe por quê? Por causa do seu problema interior, que você não buscou ajuda enquanto teve tempo e oportunidade. Essa cura é fundamental para você. A sua felicidade não está em se relacionar com vários homens. Você pode encontrar o homem mais maravilhoso do mundo, você pode encontrar o melhor homem do mundo. Você vai continuar sendo uma pessoa assim, infeliz. Porque, como diz um ditado popular, o buraco é mais embaixo. A raiz está lá dentro de você, que tem que ser arrancada de uma vez por todas. E a solução, como eu disse, o remédio para a alma dela é essa cura que nós sempre ensinamos aqui. E nós, inclusive, já trabalhamos falando sobre isso nas palestras, né? O amor está dentro. O problema é que as pessoas buscam o amor do lado de fora. Então, você vai passar a sua vida toda procurando alguém que desperte o amor em você e não vai alcançar, porque esse amor tem que ser despertado dentro de você. Eu vou mostrar um casal que tinha um problema de ciúme, o Orlando e a Nádia. Queria que você prestasse atenção, porque o problema foi resolvido justamente pela oportunidade e a chance que eles deram um ao outro. Você sabe que quando nós falamos aqui de você investir no seu relacionamento, investir no relacionamento é investir em você mesmo. Isso é fato. Quando uma pessoa ela investe na vida sentimental, ela está estruturando o seu futuro, ela está estruturando o seu casamento, ainda que você esteja bem. Só temos aqui uns probleminhas de ciúmes, tal, problemas corriqueiros que a gente vai levando e acaba se resolvendo. Pois é, mas os grandes problemas que existem hoje começaram um dia bem pequenos. Então abra os seus olhos e fique atento a isso. Preste atenção no caso do Orlando e da Nádia. A minha vida era completamente destruída. Eu perdi 2 casamentos. O meu primeiro casamento, a gente casou muito novo, né? E por intermédio de ciúme da minha ex-mulher, foi de uma maneira tal que a gente não conseguiu mais levar o casamento. E eu não tive inteligência e sabedoria para consertar aquilo ali. Eu saí de casa, me separei. 2 anos morando sozinho, trabalhando, morando sozinho, conheci uma outra pessoa, que eu achei que aquela pessoa era a pessoa da minha vida, no caso, né? E a gente foi morar junto, né? A gente ficou 16 anos morando junto. Ela cuidava do meu patrimônio. Quando eu vi, eu estava no fundo do poço por completo, não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Foi assim que eu cheguei aqui. Inclusive, eu fui casada
também. Um casamento frustrado, porque eu era ciumenta, eu era desconfiada, em função da insegurança. Casamos. Aí voltou tudo. Aí eu, que era muito ciumenta, eu procurava um motivo por tudo com ele, sem ele me dar motivo. Ele nunca me deu motivo. Eu queria me separar dela, por ciúme dela. Tinha perdido tudo, não tinha patrimônio mais, não tinha nada. A gente passou a viver só com o salário dela, né? E ela, com aquele ciúme que eu não podia chegar em casa, a gente não podia sair para lugar nenhum, aquele ciúme dela que eu tinha que estar só olhando para frente, como se diz. E aí eu procurei lá para me separar dela. A gente viu falar na terapia do amor, a gente começou a ir, começou a ter o entendimento. Em poucas semanas, assim, o resultado foi extraordinário. E aí começou a trabalhar nela, no meu coração, e abriu as portas. Então, nossa vida mudou por completo mesmo. Ela se consertou, parou aquele ciúme dela, né? Hoje trabalha junto comigo, me ajuda nos meus negócios lá. Né? Ela que cuida um pouco essa parte. Ele também se consertou, também, porque aquilo que você estava falando, Renato, sobre passar confiança, isso ele me passou, que eu não sentia dele. Então, isso só acumulou, foi acumulando, e eu, como também já imaginava coisas, né? Então aquilo foi para piorar. Com toda a situação que já tinha financeira, não tinha estrutura familiar em casa. Ou seja, hoje eu sou uma mulher transformada, eu vejo tudo com outros olhos, eu não tenho mais aquela visão que eu tinha antes. E o importante, a nossa base assim, ó, familiar é ótima, e a gente tem diálogo que antes a gente não tinha. Consertar o que vem dando errado vai exigir de você muita coragem e determinação. Pare de ser prisioneiro do seu passado, porque a vida segue para frente. E muita gente carrega esse ciúme e de repente até doentio, né? Que tem estragado o seu relacionamento, estraga o seu casamento, se já não estragou, se vocês já não estão separados, porque você está sempre insistindo no mesmo erro. Você está sempre olhando para aquilo que não deveria olhar. Ah, mas eu não consigo. Eu já tentei deixar de ser uma mulher ciumenta, um homem ciumento, mas vai além das minhas forças. Ora, eu acabei de mostrar para você um casal que conseguiu superar, que conseguiu vencer, que conseguiram resolver o problema. Eu pergunto, por que você não vai conseguir? O que eles têm que você não tem? Ah, já sei. Eles podem ter uma coisa que você não tenha. Chama-se força de vontade. Se falta força de vontade, aí realmente nada muda. Aí é obstáculo para todo lado, né? É verdade. E a atitude, né? Eu creio que o diferencial dessas pessoas, Márcio, é que elas ouviram e foram ver, né? Muitas pessoas nos ouvem, pegam o nosso conselho em casa, até mesmo os programas do YouTube, nas redes sociais. Ela se alimenta de tudo isso, mas não toma uma atitude de vir até a terapia do amor e comprovar o que realmente a gente fala. Se você quiser saber mais informações a respeito da terapia do amor, você pode acessar terapiadoamor.tv. Nós vamos ao intervalo rápido e eu volto com mais perguntas. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Ano novo, vida nova.
O que não falta no início do ano são promessas de mudanças. Mas a concretização do novo não acontece simplesmente pelo desejo. O novo começa com atitude. Você quer uma vida amorosa diferente? Então, decida hoje. Aplique-se. Sucesso no amor não vem do acaso. É preciso saber o que mudar e por onde começar. Janeiro, o mês do recomeço na terapia do amor. Aprenda o que fazer para recomeçar. Seja um aluno ativo. Participe de nossas aulas presenciais. A primeira terapia do amor do ano. Quinta-feira, às 20h, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Estamos de volta. Vamos conhecer a pergunta da Angélica. Estou num relacionamento há 2 anos, mas quando ele fica chateado, me distrata e me humilha. Não entendo os motivos, afinal, ele não fala. Ora, Angélica, ele humilha você e tem esse tipo de atitude, como você bem colocou, porque ele fica chateado. O que você precisa é descobrir o motivo pelo qual ele está chateado. Se for com você, então é importante você trabalhar para mudar no que você precisa mudar. E se for em outra coisa, você se unir a ele para resolver o problema os dois juntos. Mas ele tem um problema, como você colocou, que ele não fala. Então, nesse caso, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter sensibilidade. Isso é fundamental num casamento. Não dá para você ficar esperando que a outra pessoa diga tudo exatamente. Você tem que perceber. E a convivência, o conhecer um ao outro, traz isso, traz essa sensibilidade. Então, ora, você percebe, tá tudo bem. De repente você fala de uma maneira diferente, você tem uma atitude diferente e aí ele fica chateado. Você sabe por quê. Por mais que ele não fale, você sabe quando ele ficou chateado. De repente ele é uma pessoa fechada. Ele não consegue chegar em você e dizer, olha, você falou assim, você fez isso e eu fiquei chateado. Isso não é do homem. Ele vai se fechar. Cabe a você perceber o que aconteceu, como aconteceu, para que você possa, das próximas vezes, não agir da mesma maneira. De repente, é quando ele chega em casa chateado. Então, ele é agressivo, ele é bruto com você e você não tem nada a ver com isso. E aí eu te digo, não faz diferença o que aconteceu no trabalho, você não precisa entender o que aconteceu lá, você só precisa entender que ele está chateado e precisa de um tempo. O problema da mulher é que ela é chatinha demais, muitas vezes. Nessa da gente usar a desculpa que quer ajudar, que quer entender, a gente acaba piorando a situação, chateando mais ainda. Porque aí você fica ali em cima dele, perguntando, questionando, e você vai fazer com que ele fique chateado com você. Se o problema então não era contigo, passa a ser. Ou seja, a sua sensibilidade de mulher vai fazer você perceber o momento, o porquê e como você deve agir. É claro que tem situações que são inaceitáveis e você tem que ter isso. Você tem que saber qual é esse momento de se calar, qual é esse momento que a sua atitude vai contornar e quando passa dos limites e já não depende mais da sua atitude. Exatamente, Dani, porque às vezes tem homem também que se confia nisso, eu tô nervoso, eu posso fazer o que me der na telha. E tem um limite, né? O limite do respeito, da consideração para outra pessoa. Então, por mais que ele esteja nervoso e chateado, não justifica ele te humilhar, né? Uma atitude um pouco mais ríspida, a gente entende, mas humilhação aí já é um pouco injustificável, né? Então tá dado o recado das mulheres, algo mais? Eu ia dizer que é muito importante o diálogo, né?
Não na hora que ele está chateado, por favor. Mas passado o momento, quando você vê uma oportunidade, toca no assunto, conversa. Mostra para ele que te incomoda e veja se ele diz alguma coisa também em você que o incomoda. Isso é importantíssimo. Eu quero colocar, e eu queria que todos prestassem bem atenção, porque essa matéria mostra o trabalho que nós fazemos com os alunos na aula presencial. Situações do passado que se repetem. Tive um casamento frustrado e depois eu tentei um novo relacionamento que também acabou sendo frustrado. Aí foi aonde eu falei, não, Deus, eu preciso, de ajuda. E que ainda se tornam presentes. Eu tenho marcas, cicatrizes na minha vida. Fui casada por 8 anos, meu relacionamento não deu certo. Dele eu tenho fruto da minha filha de 3 anos. E assim, é um relacionamento que causa muita dor em mim. São marcas de traições, mentiras, brigas, ofensas. Eu nunca imaginei ser mãe e ter que criar minha filha sozinha. E eu me vi nessa situação. Traumas que precisam ser curados. Eu fui trocada por outra, as 2 vezes, Então, para mim, foi muito difícil. Eu entrei no início até de depressão, Porque eu não sabia, eu não entendia o porquê que eu era trocada por outra. Porque eu tentava ser a melhor esposa, E eu sabia que tinha algo de errado em mim. Saber que há um lugar que proporcione direcionamentos para uma mudança de vida atrai cada vez mais pessoas. A gente estava passando por uma dificuldade juntos e a gente começou a frequentar as reuniões para buscar um resultado melhor, uma vida melhor juntos, Porque a gente estava passando por muita turbulência, muitos problemas e tudo mais. E a gente começou a frequentar a reunião para buscar um resultado e a gente começou a ver esse resultado. Um lugar que transforma, revigora, ensina e que te dá paz. Eu comecei a ver de uma outra forma a minha vida, E assim, eu fui, dentro de mim, foi se transformando, aquela tristeza que eu sentia, aquele medo, aquela rejeição, porque aí eu descobri aqui que esse trauma de rejeição, ele já vinha desde eu pequena mesmo, Então, assim, foi muito importante. Eu me encontro uma pessoa bem mais calma, eu costumo ouvir bem mais. No meu interior, eu sentia uma tristeza grande em mim, uma mágoa, nada estava bom para mim. E depois que eu comecei a frequentar as reuniões, assim, esse vazio foi preenchido, essa tristeza. Sei que Deus tem grandes obras ainda para fazer na minha vida, Isso é só o começo da caminhada. Deus transforma o choro em sorriso. Deus transforma a fraqueza em força. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus realiza o seu sonho. Há mais de 1 ano, o Templo de Salomão marca a vida de milhares de pessoas, entre um antes e um depois. Muita briga, muita discussão, era violência, a gente destruía tudo que tinha dentro de casa, era muita ofensa, era difícil. A gente está bem mais compreensivo um com o outro, bem mais paciente, entendendo mais o lado um do outro e estamos na fé, graças a Deus, estamos seguindo aí firme. Quando você limpa feridas do passado, tudo muda. A sua forma de pensar e a sua forma de agir. Uma mudança de dentro para fora. É tudo importante, mas a palestra ajuda a gente a abrir a visão, Ajuda a gente a entender situações da nossa vida que a gente fica perguntando por quê, e não entende. E aqui a gente passa a entender, porque Deus, ele vai trabalhando na nossa vida. É como se fosse um trabalho que a gente tivesse que comparecer sempre, assim, para poder estar mantendo sempre a mesma firmeza, as mesmas atitudes. É muito importante, na verdade, não tem como não vir, Eu acho que é muito importante quem ainda não conhece, que venha conhecer, porque realmente revigora, renova, fortalece a vida e é muito bom. Enfrente os maus pensamentos, assim como os seus medos. Não duvide, use a fé inteligente. Venha nesta quinta, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você não faz ideia o quanto que essas aulas presenciais têm ajudado os nossos alunos.
E você tem visto os resultados que colocamos aqui. Vai acontecer com você. Como vencer essa doença, como vencer o vício, como salvar o seu casamento, parar de sofrer usando o que até aqui não funcionou. Eu tenho certeza que se você seguir a direção e as orientações que nós temos dado, você vai alcançar a felicidade que deseja. A tendência é o seu fardo ficar mais pesado a cada dia se você não reagir. A hora é agora e o momento é esse. Se quiser essa palestra para os casais, noivos e namorados, esse tratamento da cura anterior acontece na terapia, nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Nós vamos ao intervalo e logo depois eu entrevistei a Deise. Eu queria que você prestasse atenção porque a história dela é fortíssima. Você vai entender a mudança que ela alcançou e o quanto que hoje ela é feliz por intermédio desse tratamento da cura interior que acontece na terapia do amor. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Eu vim de uma família meio conturbada devido aos vícios. Meu pai, ele era alcoólatra, né? Ele bebia muito. E havia muitas brigas, muitas discussões. E eu, para ele, era a ovelha negra da família, né? Porque eu era diferente das minhas irmãs. Eu gostava de tudo que ele não gostava. Eu gostava de tatuagem, eu gostava de viver com roupa curta, dread, piercing, tudo que o mundo oferece. E ele não gostava disso. E minhas irmãs eram totalmente diferentes. Então ele via eu como a ovelha negra da família. Né? Ele brigava muito comigo, eu tinha uma raiva profunda dele. Teve muitas vezes que eu desejei que ele viesse a morrer, porque ele me humilhava muito com palavras, eu era muito desobediente, muito rebelde, extremamente rebelde. E com isso ele me tratava muito mal. Né? Aos 18 anos eu tive meu primeiro relacionamento. Ele não queria, meu pai não aceitava esse relacionamento, mas eu persisti. Né? E no início foi tudo uma maravilha, tudo bem, mas ao passar do tempo teve muitas brigas, agressões físicas, discussões, né? Desconfiança, possessão. Ele era muito possessivo, eu era muito ciumenta, um ciúmes assim, extremamente exagerado. Eu brigava com todo mundo, a gente saía na mão, só que a gente não era tapa, era soco, era chute, né? Até que veio a traição e eu me separei, né? Eu fiquei muito mal, me senti muito mal, porque eu me sentia inferior. Uhum. Para mim, todo homem era igual. O que passa na cabeça de uma mulher traída? Olha, ela se sente muito para baixo. Eu buscava na pessoa que ele me traiu o que eu não tinha, o que ela tinha, o que eu não tinha, né? Era profissão, era aparência. Eu buscava, eu me sentia... Na verdade, a pessoa se sente para baixo. Ela fica extremamente desmotivada.
Eu busquei as baladas, eu saía escondida. Eu me lembro que eu pulava o muro da minha casa para sair, eu saía. Fiquei me envolvendo muito com o reggae, conheci as drogas e daí conheci o meu segundo relacionamento, né? Eu conheci ele numa balada, ele era mais velho, ele não era daqui, ele era dos Estados Unidos, ele veio para cá e a gente iniciou um relacionamento. De início, tudo bem. Depois a gente teve brigas e mais brigas porque meu ciúmes aumentou. Era um ciúmes extremamente possessivo. Era um ciúmes que eu passava mal, eu não podia andar na rua, que eu passava mal, eu chegava a vomitar. Eu tinha crise de ansiedade que eu chegava a me tremer toda. Mas mesmo assim a gente persistiu. Persistiu que ele queria me levar embora, né, para morar fora. Só que não deu tempo que ele veio a falecer. Ele faleceu. Eu fiquei pior ainda, porque eu pensei comigo, poxa, eu acho que eu não vou ser feliz. Não deu certo no meu primeiro relacionamento. No meu segundo, ele veio a falecer. Porque por mais brigas que a gente tinha, agressões, eu buscava a felicidade ali. Né? Perdi meu pai também. Há pouco tempo do meu noivo, eu perdi o meu pai. E daí eu comecei a sair. Comecei a frequentar baladas, comecei a mudar, comecei a usar dreads. Coloquei dreads no cabelo, piercing, tatuagem. Inclusive você trouxe uma foto, enquanto você fala, pode colocar a foto de como ela era. Virou realmente a sua cabeça, né? Sim, sim. E eu gostava, eu achava isso lindo, eu gostava muito. Eu me sentia melhor com essa imagem. Eu alargava a orelha, colocava piercing, aí fui conhecendo, fui me envolvendo, aí comecei a usar droga, né? Comecei a fumar muita maconha, ficava muito envolvida, ninguém acreditava em mim, as pessoas me viam com uns maus olhos por causa disso. E aí, um dia eu estava na internet, novamente não estava procurando ninguém, mas vi Gilberto, né? Que é o meu atual esposo. Mesma coisa, a gente iniciou um relacionamento, ele era de Cajamar, eu era daqui, né? E pra gente se ver, eu tinha que ficar na casa dele, já iniciamos errado, ele tinha que ficar na minha casa. E aí foi brigas e mais brigas, agressões físicas, não era tapa, era soco, era chute. Às vezes ele estava comendo, eu era tão ciumenta, que às vezes eu virava o prato nele, derramava suco nele. A gente brigava muito por tudo e a gente nunca desistiu, porque a gente queria ser feliz. Que já era um problema antigo que você tinha esse ciúme, né? Sim, muito antigo. E com isso, eu fui me tornando uma pessoa extremamente nervosa. Ninguém conseguia falar comigo, ninguém conseguia, sabe, me aconselhar, ninguém me via assim como uma pessoa normal. Todo mundo me rotulava como uma pessoa doente, o meu ciúmes era tanto que ele não podia andar de cabeça erguida. Ele não podia ir numa padaria, a gente não passeava no shopping. A gente só ficava feliz usando droga, porque ele também usava, né? A gente ficava feliz nessa situação, a gente conseguia só rir nessa situação. E num quarto. Eu fazia de tudo pra gente não sair, porque pra mim ele ia olhar uma outra mulher, ele ia se interessar por uma outra pessoa, eu me sentia uma pessoa muito inferior. Eu podia me maquiar, me arrumar o jeito que fosse, mas pra mim ali não estava bom porque eu achava que ele ia olhar. Insegurança continuava. Continuava. Também porque ele era uma pessoa mulherenga, né? Então eu era muito insegura por isso. Eu achava que eu era pior, que ele iria olhar outras pessoas e me deixar. Eu era muito segura, muito vazia. Eu buscava nele o que realmente ele não tinha, né? Que era segurança, ele era muito nervoso e era muita agressão. Me lembro de um dia que eu estava tão nervosa que eu quebrei um vidro da janela da minha mãe com um soco, com um murro que eu dei, para pegar ele. E eu bati em quem fosse, ninguém me segurava. Podia vir quantos homens fosse, ele não conseguia me segurar, porque eu conseguia soltar, eu batia nele de arrancar sangue. Você era uma pessoa difícil. Eu era muito difícil, muito nervosa, muito irritada. Eu brigava com todo mundo na rua. Eu
Eu me lembro de uma vez também que eu estava tão de saco cheio disso tudo que eu queria me matar, sabe? Eu tomava calmante para dormir, para passar logo. Já cheguei a tomar remédios para acabar com isso, porque eu já não aguentava mais. Eu queria ser feliz, só que eu não conseguia. Eu buscava em pessoas que, na verdade, não conseguia me dar. Eu não conseguia sair, as pessoas saíam, não me chamava o Gilberto, porque eu ia fazer essas pessoas passar vergonha. Eu não podia ficar fechada num ambiente, porque, vamos supor, um monte de gente, eu não conseguia, porque eu ficava nervosa, me dava crise de ansiedade, eu vomitava, eu brigava com ele, porque tudo ele olhava. E era um ciúmes excessivo, ele era uma pessoa também muito nervosa, né? Não conseguia me levar, entender, a gente brigava demais. Qual foi o momento mais difícil? Mesmo nessa situação, a gente piorou a situação porque eu quebrava tudo dentro de casa. A gente não tinha paz, a gente não tinha família. Você achava que o casamento iria resolver o problema? Sim, a gente achava que o casamento ia ser a solução. Porque mesmo tendo o meu pior momento, que foi a minha lua de mel foi o meu pior momento, porque a gente foi para uma praia, viajamos para o Rio Grande do Norte, passamos a nossa lua de mel lá, só que eu não podia sair para a praia, porque como eu era ciumenta, eu não podia ficar no meio das meninas, né? Era uma praia, eu tinha que ficar fechada, tanto que a gente tinha que ir para um lugar onde não tinha mulheres. A gente tinha que ficar... E quando eu avistava uma mulher, já começava aquela crise de ansiedade, aquela aflição. O meu nervoso era tanto que eu chegava a puxar o meu cabelo. Que isso? Ficava... E aí, a gente ia para casa, ia para onde a gente estava e a gente brigava. E ele também não podia fazer nada, né? Não, ele não podia. Ele estava tão necessitado quanto você? Sim, estava. E chegou uma hora que ele não aguentou mais, eu também não aguentei. Mesmo casado, mesmo todo mundo não acreditando, falando para ele, Gilberto, por que você não separa dela? Você é novo, né? Para que continuar? Me lembro uma vez, num final de ano, a mãe dele teve que buscar ele, porque eu peguei ele para bater. Eu tava tão nervosa, ciúmes. Peguei ele para bater, a mãe dele teve que buscar ele, né? E eu falei, não vai. Porque eu quero mudar, eu não quero ser assim, mas eu não tinha forças para mudar. Ele falava de ir embora? Todo dia ele falava em ir embora. Todo santo dia ele falava que não aguentava mais, que queria ir embora. Eu me sentia deprimida. Às vezes eu me jogava no chão porque eu falava, eu não quero ser assim, eu quero ser melhor. Mas eu não tenho força, eu não consigo, eu não sei por qual caminho ir. Já frequentei psicólogo, mas o que ela falava que eu tinha que ser, que eu era bonita, que eu tinha beleza, que eu tinha que me amar, que eu tinha que cuidar de mim, mas eu deixei e não segui. Como foi que você conheceu esse tratamento? Foi por um convite. Eu via na televisão, né? Só que eu não tinha forças para ir. E aí eu fui através de um convite mesmo. E quando você chegou, o que você aprendeu e o que mudou? Primeiro eu aprendi a me amar. Você foi sozinha ou já foi com ele? Não, eu fui com ele. Chegamos nesse tratamento ao desespero, né? Porque eu não queria perder, não queria ser mais um. Ele também queria mudar? Queria mudar, porque a gente se amava, né? A gente se ama, a gente queria mudar isso. Então eu cheguei nesse tratamento, eu aprendi primeiramente me valorizar, cuidar de mim, me amar. Porque por mais que eu estaria ali maquiada, bem arrumada, o meu interior precisava de um tratamento, né? Porque eu vivia assim, eu vivia bem arrumada, tanto que as pessoas não entendiam. Nossa, você se veste tão bem, você se maqueia, por que você é assim? Porque eu via que o que precisava ser tratado era o meu interior. Então, primeiramente, eu aprendi a me amar, a me cuidar, a me respeitar, a me valorizar. Aprendi a respeitar ele. Ele tinha uma vida. Antes ele não podia, ele não conseguia ir nem na padaria, que eu desconfiava. Não podia fazer uma compra em um supermercado, que eu desconfiava. Eu aprendi a dar o espaço dele, a ele viver. Aprendi a respeitá-lo como marido, como homem.
né? O ciúme saiu de você? Graças a Deus, hoje eu não tenho mais ciúmes, né? Não quer mais bater nele? Não tenho mais vontade. A gente tem as nossas dificuldades, mas a gente sabe como sair dela. A gente sabe como lidar, né? Hoje o Gilberto pode sair, ele pode viajar, ele pode passear. Como ele é como marido hoje? Hoje ele é uma pessoa calma, né? Não é nervoso como era, ele me compreende, né? Ele é uma pessoa assim que se eu puder contar com ele agora, eu conto, antes não. Eu queria que mostrasse a foto que ela trouxe do esposo, o casamento do seu sonho, então, Deise. Sim. Eu me casei achando que ia ser feliz, eu o amava, eu queria ele. Virou um pesadelo. Virou um pesadelo. E hoje voltou a ser o casamento do sonho. Sim. Voltou a ser um casamento, tivemos a nossa lua de mel, né? Hoje a gente tem a paz em casa, hoje a gente sai, passeia, vai no shopping. Tem o meu filho também, a gente teve um filho nesse tempo, que é o maior tesouro, né? O nosso tesouro. E graças a Deus a gente está muito bem. Você curada e ele também? Sim. Que mudança maravilhosa que a Deise alcançou. Eu fico pensando quantas pessoas que acompanham a Escola do Amor Responde, os nossos alunos, que têm enfrentado os seus conflitos interiores, que não tem paz, você chora dia e noite constantemente, você vai aos trancos e barrancos levando a sua vida diante de tantas dificuldades e você poderia estar sorrindo, você poderia estar muito bem. Olha a sua volta, não era para tudo estar bem para você? A razão para você estar perdendo tudo é porque tem faltado a direção do Espírito do amor. Essa é a nossa proposta. Nós queremos que os seus olhos sejam abertos. Você é uma pessoa inteligente. Use essa inteligência para o seu próprio bem. Aplique isso. Você não vai vencer, você não vai ser feliz pela sua beleza, pela sua inteligência ou pela sua muita capacidade, mas sim você trabalhando o principal, que é o seu interior. E claro, se unindo ao Espírito do amor, que tem feito coisas extraordinárias na vida das pessoas que aqui nós temos apresentado. Vamos à próxima pergunta da Antônia. Me casei com uma pessoa divorciada que tem 2 filhas, de 9 e 3 anos. Fico com ciúmes, achando que meu marido dá mais atenção para as crianças do que para mim. Como lidar com essa situação? É a dúvida da Antônia. Antônia, isso é um caso típico, volta e meia nós tratamos isso na Escola do Amor. Quando você se envolveu com ele, as crianças, elas já existiam, concorda comigo? Então, você fez a escolha de se relacionar com um homem que vinha de um passado com 2 filhos. E hoje você fica enciumada achando que ele está dando mais atenção às crianças. Olha, eu pergunto, isso é justo da sua parte? Honestamente, se coloque no lugar dele. Ele está fazendo o papel de pai, ele está cumprindo a sua parte. E isso é importante. Você deveria, ao invés disso gerar um ciúme ou até uma certa crítica da sua parte, deveria ser da sua parte um motivo de admiração do caráter que ele tem. Mas ela só vai conseguir admirá-lo por isso se ela se unir a ele, se ela assumir essa família também. Tudo bem, pelo que eu entendi, as meninas não moram com vocês, mas é preciso que você se posicione como a esposa dele, a madrasta dessas meninas, aquela que quer o bem. Você não pode se colocar na posição de rival. Se você entrar numa de competir com as crianças, você vai perder. Você vai se dar mal, porque elas precisam do pai. Você tem nas suas mãos a oportunidade de fazer parte da história dessas meninas, junto com ele.
Mas você também tem a oportunidade de acabar com o seu casamento, de destruir, de ser infeliz, de ficar se sentindo inferior, se você quiser competir. O amor dele pelas crianças é de pai. O amor dele por você é de marido. São duas coisas completamente diferentes. Por isso que você deve assumir a sua postura de mãe, tá? E respeitá-lo por isso. Até porque foi a escolha que você fez. É ou não é verdade? As crianças não vieram depois do casamento. Elas já existiam. Então, você fez a escolha e eu penso que você tem que ter responsabilidade e agora segurar a onda. Você vai se adaptar com isso, eu acredito. E daqui a pouco fica tudo bem. Até restabelecer essa confiança, essa segurança, que eu acho que tudo é novidade para você, é importante você ter um pouco de paciência para mudar isso, tá bom? Vamos à próxima pergunta do José. É possível um homem perdoar uma traição? E como fica a honra masculina? É a pergunta do José. Primeiro, José, é possível sim e deve se perdoar. Independente se é uma traição, independente se é uma pessoa que fez algo para você que lhe prejudicou, o perdão ele cabe em qualquer lugar, a qualquer hora. Agora, a escolha de continuar com aquela pessoa ou não é daquela que a perdoou. Não é porque você perdoou essa pessoa que você tem que viver com ela ou tem que aceitar ela. Às vezes, aquele que recebe o perdão costuma usar o seguinte: mas espera aí, se você me perdoou, por que você não me aceita? Se você me perdoou, por que você não fica comigo? É um direito que a pessoa tem de perdoar e não querer mais. É uma escolha dela. Então, o perdão, ele tem que ser dado em toda e qualquer circunstância. Viver com a pessoa, continuar aquele relacionamento, aí são outros 500. E a honra masculina está em realmente perdoar, porque o perdão, quando uma pessoa ela perdoa, ela se torna forte. O fraco é aquele que não sabe perdoar. As pessoas confundem muito isso, né? Elas acham que o fato de perdoar, ela está fazendo bem para quem fez o mal. Não, você está enganado. O perdão está fazendo bem para quem está perdoando e não está fazendo diferença na vida do outro que fez o mal. Então foque nisso. E se você se resolver em continuar esse relacionamento, em seguir em frente, primeiro, deixe que essa pessoa se arrependa. Veja o arrependimento, veja que ela quer, veja que ela quer se transformar, que ela quer ser uma pessoa diferente. Então vocês têm chance de dar certo. Porque se simplesmente a pessoa que foi traída resolver perdoar e continuar, sem que o outro queira continuar, vai tudo ser igual. E aí não vai ser uma traição, mas serão várias traições, umas seguidas das outras, e o machucado, a ferida, como vai cicatrizar, não é verdade? Vamos conhecer um casal, o Manuel e a Ivana, que também alcançaram a felicidade participando dessas aulas presenciais que sempre convidamos você aqui. Seu nome? Manuel. Ivana. Conta pra gente a história de vocês e o que mudou, Ivana. Quando eu cheguei no tratamento, eu vim de uma vida de muito sofrimento. Assim, quando eu nasci, a minha mãe me deu, porque ela preferiu ficar num trabalho que não aceitava crianças, então ela resolveu me dar. E conforme isso aconteceu, eu fui crescendo e isso tinha dentro de mim uma mágoa, porque a minha mãe não me quis. Então eu tentava preencher esse vazio com alguma coisa. E comecei a namorar e eu tentava preencher esse vazio com homens, com namorados, mas nada supria. Nada supria essa necessidade que eu tinha, essa falta de algo dentro de mim, essa rejeição que eu sentia. Eu namorava um cara e a gente brigava muito, saía no tapa, sabe? Desrespeito verbal, físico, era muita briga. E eu desenvolvi uma depressão, síndrome do pânico, eu parei de estudar porque eu não conseguia sair de casa. Eu tentei me matar,
tomando remédios, tarja preta. Fui passar em psicólogo, passei em psiquiatra. Minha mãe queria me internar porque ela ficava com medo de eu tentar fazer alguma coisa contra mim. Até que me separei desse menino e conheci o meu atual marido, achando que tudo ia melhorar, que aquilo que eu sentia dentro de mim ia passar, ia ser suprido por uma pessoa. Mas não foi o que aconteceu. A minha mãe namorava um cara que também agredia ela, então nós fomos morar com ela, namorando ainda, fomos morar com ela. Até nessa época ele foi armado para lá, porque caso ele tentasse alguma coisa, ele ia para cima do cara. E conforme foi passando o tempo, brigas, discussões, esse cara ele se matou. Ele se separou da minha mãe, viajou e se matou. E com isso ela resolveu vender a casa. Ela tinha umas dívidas, resolveu vender a casa. E eu falei para ela, eu vou morar com ele. Ela, não, você não vai. Eu falei, não, eu vou morar com ele. E fui, na esperança de que tudo ia melhorar. Só que só piorou, porque eu juntei os problemas dele com os meus problemas. Não foi um problema com uma solução. Quais eram os problemas dele? Ele era viciado em jogo, jogava muito, perdia muito no jogo, que também a mãe dele era viciada, isso passou para ele. Então a gente tinha brigas, ele gastava todo o salário, a gente pagava aluguel, eu ia buscar ele no bar e achava ele na maquininha e ele falava que não ia jogar mais. Problemas com drogas, que até então estava tudo incubado, estava tudo escondidinho, porque você quer mostrar para outra pessoa que você é perfeito. E aí começaram as brigas, discussões, a gente se agredia verbalmente, fisicamente, até que chegou um dia que eu bebi, e quando eu bebi eu ficava muito nervosa, eu me descontrolava, e eu fui para cima dele com uma faca. Não sei se naquele momento eu queria matar ele, não sei. Eu sei que eu fui para cima dele com uma faca, e ele tem a cicatriz até hoje, daquele dia. E esse dia, assim, foi um dos piores, porque um tempo para frente ele começou a usar droga de novo, começou a sair de casa, não voltava, eu ligava para ele e nada dele me atender. Eu saía de noite atrás dele para ver se eu achava ele na boca. Tentava de alguma forma, mas nada resolvia. E ele fugia de casa durante a noite, então, com isso eu comecei a trancar ele dentro de casa, colocar a chave dentro da fronha, moedas, relógios dele, eu colocava tudo dentro da fronha para dormir, porque assim ele não saía e não vendia nada que tinha dentro de casa. E aí a coisa foi piorando, cada vez mais fundo do poço. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi, conforme tudo isso foi acontecendo, ele foi se afundando cada vez mais nas drogas, eu me sentia sozinha. E eu cheguei a trair ele com um dos melhores amigos dele. Isso foi o pior, porque já não havia mais amor verdadeiro, já não havia mais respeito, cumplicidade, amizade, já tinha se perdido tudo ali. E nós, com tudo isso, vendo que a gente já estava no fundo do poço, nós resolvemos correr atrás de ajuda. E nós achamos o tratamento. Saímos, achamos o tratamento e entramos. Aí, bispo, tudo começou a mudar. A nossa vida hoje é completamente transformada. Nós somos amigos. As pessoas olham para a gente e falam que só de olhar para a gente já dá para ver que a gente é amigo. A gente não é só um casal. Nós trabalhamos juntos, ficamos praticamente 24 horas do dia juntos. E amizade, cumplicidade, respeito, amor. Hoje nós sabemos o que é ter amor. Você se libertou de tudo? De tudo. Das drogas, da raiva que eu tinha. E quando ela me contou que ela tinha me traído, isso surgiu uma mágoa profunda, ainda mais com a pessoa que eu ajudei, né? Algo que você já venceu no tratamento. Já venci no tratamento, graças a Deus. Casamento restaurado. Restaurado. Hoje nós temos cumplicidade um com o outro, respeito, não há mais ciúmes, brigas. Se há algum desentendimento, nós sabemos resolver da melhor forma, porque nós tivemos aqui a informação para conseguir resolver os nossos problemas. Então, fruto do tratamento interior, ele liberta, você também, e tudo indo para frente. Tudo indo para frente, é só o começo. Nós restauramos todas as áreas da nossa vida, financeira, nosso casamento, saúde, tudo transformado. Deus abençoe. O segredo das pessoas que saíram do fundo do poço é a fé.
Pela fé, a doença incurável tem cura, o espírito do vício é removido, a depressão, a traição, enfim, essa amarração é arrancada e você passa a vencer. Há quanto tempo você está preso a esses problemas? Você não nasceu para sofrer. Nós estamos apresentando aqui a solução. Estamos mostrando a você que você pode ser feliz, mas você tem que estar disposto a recomeçar. Recomeçar para que você possa virar essa página. Recomeçar e lutar por a pessoa que você ama, que foi embora de casa e diz que não volta mais. Recomeçar, de repente, você foi abandonada, foi esquecida, deixada de lado e você não acredita mais nos homens ou nas mulheres. Recomeçar a construir dentro de você essa confiança que foi perdida com o tempo. Por isso que nós temos falado na terapia do amor para as pessoas que têm a fé de recomeçar. Você que está na solidão, recomeçar novamente, lutar em busca daquela pessoa que você tanto ama, que você tanto quer e que a cada dia ela está mais distante de você. E você já desistiu, eu já pedi, já fui atrás, não adiantou. Vamos recomeçar na terapia. Você que está sozinho na solidão, até hoje não encontrou ninguém. Você veio de repente um tempo, até participou, acabou desistindo, desanimando, porque você não encontrou ninguém naquele dia. Vamos recomeçar, lute novamente, invista. Você vai plantar, certamente você vai colher e você vai encontrar a pessoa dos seus sonhos, a pessoa que você quer, precisa. O Espírito do amor vai lhe trazer. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605, Zona Leste de São Paulo. E eu quero falar a respeito do filme Os 10 Mandamentos, que estreia no dia 28 desse mês e vai ser algo marcante na sua vida, na vida dos seus familiares, parentes, amigos. Nós já garantimos o nosso ingresso. Está imperdível e é uma grande oportunidade de unir a família assistindo algo bom, algo do bem, que vai fazer bem para vocês. Quanto tempo vocês não vão juntos ao cinema? Leva aí as crianças, os amigos, os pais, os irmãos, junta uma turminha e vamos todos conferir. A Bianca também estará com o seu esposo, né? Já tô com meus ingressos garantidos, Márcio. Já tá guardadinho lá pro dia 28. Vamos ver o convite, a chamada que fala do filme no cinema. Os filmes têm o poder de despertar emoções. Mas todas elas, na verdade, não trazem benefícios nenhum, proporcionam apenas sentimentos passageiros que não agregam valores em sua vida. Prepare-se. Agora, em janeiro, um filme que mudará a sua vida. A história do povo escravizado. São apenas bebês. São vermes. Vermes hebreus. Que por meio da fé alcançou a liberdade. Chegou a hora de irmos em busca da nossa liberdade! Uma mega produção da Teledramaturgia. Agora nas telas dos cinemas. Vamos massacrar. A mobilização já começou. De norte a sul do país, filas se formam nos cinemas. Somente na pré-venda, em todo o Brasil, milhares de ingressos foram vendidos. Um filme que marcará a sua vida. Viemos enfrentar a fila para garantir o nosso ingresso. Venho correndo antes que o medo de acabar. A obra é maravilhosa, é singular. Esse filme vai ser um marco na vida de muitas pessoas. Que emoção que não vai ser. Dia 28 de janeiro, em todos os cinemas do Brasil. Chegamos ao final de mais uma aula. É tão triste esse momento, né? Bianca, obrigado pela companhia. Obrigado, Márcio. Obrigado, Dani. Um abraço a todos os nossos alunos e até o nosso próximo encontro. Até lá.
wonderful show. It's the most intelligent show on television.